Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita alegria e muita honra que eu trago aqui ao canal Geni Nunes, psicóloga, mestre em psicologia social, e tem um curso e um trabalho lindo sobre descolonização dos afetos. E hoje eu trouxe a Geni para a gente conversar sobre aspectos que a gente deve repensar na monogamia e no amor romântico. Geni, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sou uma admiradora fervorosa do seu trabalho, uma leitora assídua, e acho que é uma honra a gente poder ter as suas palavras e o seu conhecimento aqui no canal. Ai, Carol, eu que agradeço, sim, eu estou muito feliz de estar aqui, já acompanho também o trabalho que você realiza, e é uma honra mesmo poder falar desse tema, né, que é um tema tão antigo e tão contemporâneo ao mesmo tempo, né, então estou muito feliz de fazer parte, obrigada mesmo pelo convite. E se você também quer repensar o amor, as relações, entender qual é o seu caminho rumo a amores possíveis, já assina o canal. É só clicar no sininho, ativa as notificações, porque toda semana eu estou aqui com conversas com pessoas incríveis como a Geni, para a gente poder trilhar os nossos próprios caminhos com mais diálogo, mais alteridade, mais presença. Geni, eu vejo que a monogamia, né, apesar da gente discutir e ter a possibilidade de cada vez mais acordos de relação, a maioria das pessoas ainda entende a monogamia como dada e muitas vezes fala, esse é o tipo de relação que eu quero ter. E apesar das pessoas terem muita certeza de que eu quero ter uma relação monogâmica, eu vejo que as pessoas estão em relações cada vez mais infelizes, né? Eu recebo relatos, pessoas que se sentem presas nas relações, onde as pessoas procuram terapia de casal cada vez mais cedo, os casamentos duram cada vez menos. Então, parece que a gente está preso num modelo, né, querendo um modelo que está construído de uma forma que hoje não parece estar fazendo a gente e os parceiros felizes. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas é que eu não quero ter mais de um parceiro. E não é sobre isso, né? Repensar a monogamia é repensar a construção política e social dela, que é muito que você fala no seu trabalho, né? E aí eu queria começar com essa pergunta de que conceitos da monogamia e dessas relações românticas são tidos como amor e, na verdade, são pensamentos criados socioculturalmente. Ótimo, Carol, acho que é uma pergunta bem ampla, né, mas acho que é muito importante a gente entender de onde vem, né, de onde parte isso tudo. Então, aqui no nosso território, a monogamia ela chega como parte do projeto colonizador, né? E ela é muito relacionada ao monoteísmo cristão, no sentido de que a gente aprende, né, que Deus é fiel, você pode só ter um Deus. E na minha pesquisa, né, o que eu fui percebendo é que a noção de adultério, por exemplo, ela é primeiramente utilizada no sentido espiritual, ou seja, você tem que ser fiel a um Deus só e não o trair com outros deuses, né? Que seriam os povos não mono nesse sentido do monoteísmo, né? E aí o que isso tem de impacto, né? Acho que é um impacto amplo na nossa subjetivação, mas um deles que eu queria focar aqui agora é essa ideia de que para provar que eu amo alguém, eu necessariamente não posso amar outras pessoas em concomitância. Essa é a ideia de traição, né? Então, esse amor, ele se constrói em uma afirmação que precisa negar outras na sua concomitância, né? E isso cria na gente, historicamente, uma situação em que o mundo de fora se torna um perigo, né? A beleza do mundo, o encanto do mundo, tudo aquilo que pode abalar ou ameaçar essa definição do que seria esse amor, né? Se torna alvo dessa raiva, desse ódio, desse ciúme, dessa inveja, né? Então, essa forma de amar cria na gente esse tipo de sensação, né? Então, eu sei que essa pessoa me ama só se ela me amar única e exclusivamente. E aí, quando a gente pensa nessas palavras mono e poli, no geral vem a questão numérica, né? Mono um, poli vários. Quando a gente utiliza o termo não monogamia, é no sentido de uma negação à monogamia, não no sentido de que é poli necessariamente, né? Então, no meu trabalho, por exemplo, eu não utilizo esse prefixo poli, né? Justamente porque para mim não é uma questão de quantidade, é sobre o jeito como a gente se relaciona. E aí muitas vezes as pessoas comentam, né? Mas eu escolhi a monogamia.
como uma escolha individual, né? E aí o que a gente discute nisso tudo é pensar o seguinte, que escolhas a gente pode fazer e deve, né, sobre o nosso próprio corpo, nossa sexualidade, nossos afetos. Então, se uma pessoa, por exemplo, não quer se relacionar sexualmente com nenhuma, ela tem esse direito legítimo, né? Deve ter esse direito. Se ela quer se relacionar com apenas uma, com duas, ou quantas forem. Agora, decidir isso pelo outro, combinar isso pelo outro, é que entra a grande questão, né? E aí as pessoas comentam, né, de que aquilo que é combinado não sai caro. E o que a gente tem visto, né, como você bem trouxe, é que tem saído muito caro, sim, né? Alguns combinados, não é porque algo é combinado que necessariamente é algo saudável. Então, por exemplo, né, até poucas décadas atrás, a gente tinha alguns combinados especificamente em relações heterossigêneras, né, que tinha o seguinte, você não pode viajar se eu não autorizar, você não pode usar esse batom, essa roupa, o seu cabelo como você quer, porque é o combinado dessa relação. Então, uma das discussões que a monogamia traz é pensar o seguinte, ok, a gente pode pensar em combinados e acordos, mas tem que pensar em quais bases éticas esses combinados se fundamentam. Uma delas é a questão do tempo, né? Então, o que que a monogamia e o amor romântico nos ensinam? Que a gente vai prometer um tempo que a gente ainda não viveu, né? Tem até as músicas, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Não sabemos, né? Eu acho que não só o tempo que a gente ainda não viveu, mas todo o tempo do mundo para você, né? Te ouvindo falar e até no começo da sua fala, quando você fala de um pensamento monoespiritual, me veio muito o pensamento também do sacrifício, que é um pensamento religioso, né? E da privação. E eu acho que muitas vezes a gente usa o discurso e a prática do sacrifício e da privação dos nossos prazeres, dos nossos desejos, como prova de amor. Esses próprios acordos que você está falando, eu acho interessante porque eu vejo que meu público é feito de pessoas que muitas delas fazem terapia, fazem análise, são conscientes, querem questionar muitos modelos, mas muitas pessoas escrevem e falam: eu não sou prioridade do outro. Então, você ainda quer ter um controle e esse lugar, né? Todo o tempo do outro precisa estar para mim. Outro dia até achei tão interessante, porque eu estava conversando com uma seguidora e ela começou a sair com um homem que falou para ela: olha, mas eu quero uma relação não monogâmica, porque eu quero me experimentar. E aí um dia eles estavam na casa dela e ela falou: hoje você pode dormir na tua casa? Porque eu queria ficar aqui sozinha. E ele ficou muito ofendido. Então, na verdade, não é que ele está propondo um pensamento não monogâmico, ele quer uma relação poliafetiva, mas ele está querendo controlar ela. O fato dela querer ficar sozinha no sofá virou uma discussão daquela relação. Ele falou: então você não me ama tanto quanto eu te amo. O que a gente tem que começar a questionar na monogamia, antes do número de parceiros, é esse lugar da competição com qualquer outro desejo do outro e se sentir ameaçado e até cercear os seus e ir se matando para provar o amor para o outro. Nossa, com certeza, sim. E eu acho que esse impacto que você traz em relação às questões de gênero é fundamental de pensar, né? Na minha experiência, por exemplo, eu já escutei muitos relatos assim, de mães especificamente, né, com essa sobrecarga de trabalho que em geral o casamento traz com o cuidado das crianças, né, e elas comentavam, né, eu pausei minha carreira, eu limpo, eu cozinho, eu cuido das crianças e ele me traiu, né, e aí nessas falas a gente percebe que a exclusividade sexual ela faz parte de um contrato implícito, né, em que uma série de trabalhos que as mulheres têm feito historicamente são pagos, né, com essa suposta exclusividade. E eu digo suposta porque a gente sabe que, embora a monogamia tenha essa promessa da exclusividade, ela não tem sido cumprida, né? Especificamente falando aqui desse lugar de homem heterossexual, né? A gente sabe que está longe de ser uma exceção essa quebra, né? Então, é uma promessa que simbolicamente paga uma série de trabalhos concretos, né, de renúncias, e com essa ideia de que é um seguro, né, que há uma garantia. Eu até brinco assim, né, que o seguro de vida é uma impossibilidade, né, mas o seguro de que a gente vai continuar amando essa pessoa do mesmo jeito, sendo amado da mesma forma,
não é algo que a gente possa combinar e garantir, porque a vida tem seu fluxo, né? Agora, essa questão que você traz também, né, do quanto que o machismo, ele ancora muitas vezes todas essas questões que a gente está falando, né? Eu acho que é muito importante isso ser pontuado, porque eu conheço muitas amigas, seguidoras, enfim, que têm muito receio de quando um homem, né, hétero diz que não é monogâmico, né? E aí eu fico tentando entender um pouco, né, por que que essa suspeita ela aparece. E eu acredito que um dos motivos disso acontecer é de que há muitos tipos de monogamia, né? E algumas delas realmente são só uma monogamia com concessões, né? E aí reafirma as mesmas estruturas que a gente já conhece desde sempre, né? Então, realmente é bem importante ter esse olhar crítico sobre essas estruturas, né? Eu vejo, até tem uma entrevista aqui no canal com a Regina Navarro Lins, vou colocar o link na bio para quem não viu assistir, sobre o fim do amor romântico não ser o fim do romantismo. Porque eu vejo que a gente faz essa interpretação errada também, né? Que a gente começar a pensar a monogamia é a gente assumir as relações menos comprometidas. Eu sinto que a gente ainda liga a monogamia como um maior compromisso. E aí é exatamente isso que você falou, que eu vejo relações estabelecidas numa lógica de reciprocidade de renúncias. Então, eu renuncio à minha carreira para a gente mudar de cidade e você crescer profissionalmente, mas aí eu espero que você renuncie o seu poker de terça-feira com seus amigos para ficar em casa, e eu renuncio a minha aula que eu queria fazer para cuidar das crianças. E aí a gente vai provando o amor e contabilizando o amor pelo número de renúncias. E numa hora, e isso vai fatalmente levar a uma relação ressentida, né? Porque muitas vezes você renuncia, o que você falou, em nome de, e depois quando isso não vem, você se sente traída. Mas foi você que começou essa lógica, né? Como a gente, mesmo pensando, tá bom, eu ainda quero ter só um parceiro, saio desse pensamento de reciprocidade, de renúncia, e desses traços monogâmicos que são ruins para a gente. E uma questão também nisso, né, até para fazer um paralelo, é que, por exemplo, as pessoas que não são monossexuais, né, as pessoas que se relacionam com mais de um gênero, é comum que socialmente se diga, né, que pessoas bissexuais, por exemplo, são promíscuas, né? Então, esse imaginário, ele aciona o seguinte: se você tem a possibilidade de ter desejo por mais de um gênero, é porque necessariamente você vai ter. Isso é equivocado, né? O que está posto é que uma pessoa que não é homossexual, ela tem a potencialidade de se atrair por mais de um gênero. Não quer dizer que ela vai fazê-lo, né? No caso da não monogamia, a liberdade de escolha é, inclusive, sobre os nossos nãos. Sobre a gente não querer, não poder, por vários motivos, né? Estar disponível para algum tipo de vínculo, com a diferença de que esse não é nosso próprio, e não dessa entidade que acaba acontecendo, que é a ideia do casal, né? Então, esses exemplos que você trouxe ilustram muito bem isso, né? Que o amor romântico, ele produz, parece que uma terceira pessoa, que é João Maria e o casal, né? E aí esse casal parece ter uma personalidade própria que se constrói de uma mistura ali entre as duas pessoas que não fecha, né? De uma pessoa que é super festeira e outra pessoa que é super caseira, por exemplo, né? E às vezes a pessoa que gosta mais de ficar em casa, ela vai obrigada na festa e fica lá, né, emburrada, desconfortável, né, atrapalhando também de alguma forma o divertimento da outra pessoa. E o contrário também, né, aquela pessoa que queria ter saído de casa, queria ter feito outra coisa e fica em casa por conta dessa questão do casal, também vai criando isso que você trouxe, né, que é esse ressentimento. E aí eu fico pensando, né, se a gente não quer demonstrar afeto pelo sacrifício, pela renúncia, de que outras formas a gente pode demonstrar que se importa com alguém, que apoia essa pessoa, que é um companheiro, né? Que é uma pessoa que está ali junto. E eu penso que um presente maravilhoso disso é a gente incentivar a autonomia das pessoas que a gente ama. Isso é fabuloso, né? Você incentivar o que brilha o olho daquela pessoa. E aqui eu não estou nem falando de questões afetivas sexuais explicitamente, mas da autonomia mesmo da pessoa não ser presa, né? Diluída
nessa figura do casal, né? Que se torna, às vezes, até um signo de fracasso social, por exemplo, né? Porque tem toda uma performance pública em relação a isso, que se quebra, é como se aquela pessoa tivesse fracassado socialmente, né? Especificamente, se é um casal heterossexual, por exemplo, né? A ideia de que não segurou, que não deu conta, né? Então, tem uma série de discursos aí, né, que atravessam muito isso. Porque eu vejo, e isso eu truco muito as minhas alunas, né? Eu fiz 2 turmas da Confraria do Amor, que é um curso em comunidade, e o primeiro deles a gente estudou tudo sobre amor, novas perspectivas da Bell Hooks, que é uma filósofa americana que eu amo. E ela fala, a nossa primeira aula era o que você acha que amor não é amor, e uma das coisas que eu acho que a gente confunde é o cuidado. E é bem isso de, não, eu cuido porque eu amo, mas no fundo porque eu quero que essa pessoa precise de mim, que ela não saiba fazer o imposto de renda sem mim, que ela não saiba organizar a casa sem mim. Então, muitas vezes a gente cria esse amálgama e está impedindo a autonomia do outro por medo dele parar de precisar e assim não querer estar comigo, né? Uma coisa que eu falo muito no canal é que a gente possa ter autonomia afetiva, porque quando o canal começou, né, ele chamava Soltos e tinha um olhar das relações mais no viés dos solteiros, e hoje é cada vez mais sobre amores possíveis, né? A assinatura do canal até mudou, então hoje é uma jornada rumo a amores possíveis, porque eu acho que não é sobre você estar solteiro ou não estar solteiro, é você ter autonomia afetiva para poder entrar e sair das relações e estar e reconstruir de uma forma que seja positiva. Para você, o que é essa autonomia no amor e por que a gente tem medo dela, da nossa e da do outro? Eu tenho pensado, assim, numa expressão, né, que eu até utilizo, assim, como uma referência à água, né, que, para mim, assim, as relações potáveis são uma possibilidade da gente pensar isso, né? E eu digo potáveis porque a água potável é uma água que tem toxinas, né? Então, ela não é uma água pura do ponto de vista de não ter essas toxinas, né? Mas elas estão num nível que não nos derruba, né? Que não nos faz mal. E aí eu penso que ser puro, do ponto de vista de não ter ferida, insegurança, não ter medo, é impossível, dado o percurso histórico, político que a gente vive, né? Então eu penso assim que nessas relações potáveis, é, reconhecer as nossas vulnerabilidades, nossos limites, né? Não como um problema, mas partir disso, né? Esse ser o ponto de partida das relações, né? Então, quando eu falo assim, autonomia, eu não estou falando em independência, porque para mim, assim, até como pessoa indígena, né? Para nós, assim, a interdependência é a condição da existência, né? Então a gente precisa do sol, da água, do vento, de colo, a gente precisa de apoio, de amparo, né? Então não é um problema a gente ter essa interdependência de pessoas, de seres, de vitaminas, né? E aí eu até brinco, assim, né, que essas relações potáveis elas são ao contrário da monocultura, né? Todo tipo de monocultura, porque o que no geral o amor romântico faz é achar que o amor vai dar conta de sustentar toda a nossa vida, né? Vai dar conta de substituir todas as dimensões da vida. E aí, quando a gente vê aquela relação tá sobrecarregada, porque não dá conta, né, de bancar isso tudo, e aí a gente começa a ter dificuldade, inclusive, de se afastar, né? Eu já acompanhei muitos casos em que a despeito da relação estar super fragilizada, com muito sofrimento, as pessoas diziam, isso é tudo que eu tenho, né? Se essa relação acabar, meu mundo acaba. Olha que perigoso, né? Porque essa dependência está centralizada num único ponto. Então, quando eu penso assim nessas relações potáveis, é da gente ter uma rede ampla de apoio, de uma nutrição afetiva colorida, né? Para que a gente possa, inclusive, ter o que é necessário para, inclusive, ir embora, se for o caso, né? Então, penso muito nesse sentido, assim. Achei lindo esse conceito da relação potável, que é também desidealizar o amor, né? É o que você falou, vão ter toxinas. E a gente vai ter que aprender a lidar com frustrações, vamos ter que engolir algumas coisas amargas. E é saber fazer o balanço, né? E ter os anticorpos. Eu achei isso lindo, ter os anticorpos para lutar. Você fala num texto seu
que a monogamia é a tentativa de acordar a terceirização de decisões que deveriam ser intransferíveis. Que decisões você sente que a gente terceiriza no amor e deveria parar de terceirizar? Ótima pergunta. Eu fico pensando assim, né, que essas estruturas todas que a gente está falando, né, elas, até pensando nos últimos debates que a gente teve, né, nas últimas semanas em relação a esse direito à autonomia do próprio corpo, né, de lembrar que, por exemplo, tem que pedir a autorização do marido para fazer uma laqueadura, por exemplo, né, é algo que, se eu não me engano, em alguns lugares ainda acontece, né, esse tipo de exigência, e ela opera através de nomes muito bonitos, né, de respeito, de fidelidade, até se diz, né, que aquela mulher se dá ou não respeito, é fiel, é confiável. Então, esses nomes todos, eles são nomes muito positivos, que muitas vezes ocultam uma dimensão super coercitiva, né? Então, essa ideia de que se eu amo uma pessoa, isso significa que ela vai decidir por mim se eu quero ou não estar com alguém, se eu quero viajar ou não, se eu quero estudar tal tema ou não, trabalhar em qual área ou não, isso é extremamente grave, né? Porque isso volta para uma questão de que às vezes as pessoas comentam, mas isso não é ser egoísta, individualista, né? E eu acho que a gente pode olhar isso por outro ângulo, de pensar, será que não é o contrário? Será que exigir de outra pessoa que ela atenda ao nosso desejo sobre o próprio corpo dela não é isso sim um gesto de egoísmo, individualismo, né? E aí voltar um passo atrás e pensar, né? Por que que eu só me sinto amada, se exclusivamente amada, né? Por que que estar com alguém no mundo precisa passar por essas promessas, porque no fundo é só o que elas podem ser, promessas, né? Que no fruto disso tudo não garante pessoas mais seguras, mais felizes, mais contentes consigo mesmo, né? Então a gente tem visto que esse jogo, né, implícito que acontece, ele tem até essa passagem mesmo, né, do solteiro para o casado, né, que eu acho que é uma questão para se pensar, porque se utiliza o termo comprometido como sinônimo, né, de alguém que está namorando. Nossa, é verdade! Sim, Genia, eu nunca tinha pensado nisso. Como comprometida é só quem está num casal real oficial. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa descomprometida. Nossa, olha que loucura! E aí eu penso que o caminho que a gente deve fazer é, em vez de pensar que o comprometimento a gente só deve ter com uma pessoa, pensar isso como uma ética de existência. A gente deve estar comprometido, independente do arranjo que a gente está numa relação, né? Um comprometimento como uma ética para qualquer relação que a gente tenha, no tempo que ela tiver, né? Então, essa passagem, assim, até pensando nessa questão da etimologia, né? Que solteiro vem sozinho, né? E eu acho que isso dá várias pistas para pensar isso, porque parece que a única companhia que conta é uma companhia dentro desse enquadramento de namoro e casamento, né? Então, às vezes a gente está assim acompanhada das nossas amigas, familiares, tantas pessoas que a gente ama que estão conosco, e a gente está realmente sozinha, se a gente não está, né, dentro desse modelo, né? Então, isso inventa alguns tipos de solidões que são produzidas por essa lógica de invalidar qualquer outra companhia que a gente tenha que não seja essa específica, né? Como a gente desassocia compromisso de exclusividade? Porque te ouvindo falar, acho que é esse sinal que a gente se dá, né? Só é comprometido quem é exclusivo. Como entender que eu posso ser comprometido e não necessariamente o meu comprometimento está pautado na exclusividade? Tem mais a ver com lealdade, você acha? Eu acho que é uma chave possível, sim, porque como foi que a gente chegou até hoje, né, nessa associação de que se a pessoa não beija outra, não transa com outras, é porque ela nos respeita e, não ama, e nos ama, né? Como que essa conta chega hoje dessa maneira que fica no imaginário social como uma regra, né? E às vezes, pensando aqui em casos de relações abusivas, né? Às vezes tinha violência doméstica naquela relação, não tinha equidade no cuidado das crianças, tinha uma série de violências, e apenas quando essa pessoa quebra o pacto de exclusividade sexual, que a relação acaba, por exemplo. Parece que essa é a coisa mais
absurda que alguém pode fazer e o pior grau de violência, sendo que violência é uma relação não consensual, né? E aqui pensando na outra questão que você trouxe, né, dessa terceirização, eu penso o seguinte, que o consentimento a gente deve dar sobre práticas que envolvem o nosso próprio corpo. Essa ideia de que uma terceira pessoa dá o consentimento ou não do corpo de uma outra ampara uma série de violências, né? Então, até poucos anos atrás, a gente tinha essa ideia de que era o pai, por exemplo, que dava o consentimento, né? Se a filha iria ou não casar com aquela pessoa, se iria ou não poder fazer aquelas coisas. Então, esse é um exemplo de terceirização nesse poder parental. A monogamia, ela faz isso também, é como se uma terceira pessoa pudesse dizer sim ou não sobre práticas que são sobre o corpo de outras pessoas. E isso se apresenta como cuidado, né? Eu acho que você trouxe muito bem isso, a gente aprende que isso é a pessoa se importar conosco, né? Então, eu penso assim que exemplos concretos de combinado, eu acho que pensando nesse caminho assim de uma relação cotidiana mesmo, né? Em relações cis hétero, por exemplo, ter o combinado de um cuidado evitário das crianças, da limpeza da casa. É até uma frase que minha mãe diz, né? Antes de todas as evoluções, tem que pensar na louça. Quem que vai lavar a louça, né? E eu penso muito em coisas desse cotidiano mesmo, né? Como que a gente pode, por exemplo, estar ao lado de pessoas que vão incentivar nossos sonhos, que vão nos motivar a ir atrás daquilo que nos faz bem, né? Então, tem muitas maneiras concretas da gente se sentir amada que não tem a ver, né? E eu acho até que quando tem essas notícias assim, Rihanna, Beyoncé ou Angelina Jolie foram traídas, e as pessoas comentam, né? Se até elas foram traídas, imagina eu, né? Por quê? Porque a gente acha que o desejo do outro só pode ser desenvolvido em relação a nós, sendo que uma pessoa pode achar alguém atraente, encantador, bonito, enfim, sem ser na comparação conosco. Nem porque a gente é menos, nem porque a gente é mais, simplesmente porque a gente não é o ponto de partida desse desejo, né? Então, acho que essa descentralização é, inclusive, uma forma da gente amparar essas feridas da competição, da comparação, né? Que é especialmente violenta, a gente pensa no machismo, né? No racismo, essa ideia de que o que essa pessoa tem que eu não tenho, né? Então, acho que essa resposta é ao mesmo tempo tudo e nada. É outra pessoa, né? É Não é absolutamente sobre você, né? Eu acho que é aí também a gente sai. Eu fiz um vídeo uma vez sobre narcisismo reverso, que foi um conceito que eu aprendi com a Natalie Lu, que é uma escritora inglesa, de que muitas vezes esse lugar do que ela tem que eu não tenho, por que eu não dei conta, onde foi que eu errei, é um grande movimento narcísico de eu achar que eu dou conta de tudo, então se eu, tudo é sobre mim, né? Não é sobre mim. E te ouvindo falar, eu pensei também numa outra coisa de quando você fala dessa terceirização do desejo, muitas vezes sem perceber, a gente está se infantilizando, né? Então, eu nem paro para perguntar, mas o que é que eu quero? Eu quero sair ou eu não quero sair? Eu quero dedicar mais horas para o meu trabalho porque eu estou galgando uma promoção ou eu não quero? Muitas vezes eu recebo esse tipo de articulação de pergunta no canal, que é, mas eu deveria ou não deveria falar que eu quero namorar? Eu deveria ou não deveria? Então, o deveria é sempre eu terceirizar essa escolha a partir do que vai ser aceitável pelo outro e, de uma forma, é também eu me eximir da responsabilidade das consequências, né? Porque quando eu assumo a autonomia das minhas escolhas, eu também vou ter que lidar com as consequências delas sem ter que vilanizar o outro. E é algo mesmo, assim, de que às vezes a gente até fala na época que era criança, né? Quando eu crescer, meu pai e minha mãe não vão mandar em mim, eu vou tomar todas as minhas decisões, né? E aí a gente vai vendo que quando chega a fase adulta, às vezes a gente transfere, em vez de antes ser o pai e a mãe que perguntava onde você estava, com quem, que hora você volta, é o esposo, é a esposa que ocupa esse lugar, né? De quem você deve prestar contas, fazer uma relatoria de o que você estava fazendo, onde, como, né, com quem. Então, eu penso assim, que isso que você coloca como um exercício, inclusive, de maturidade, né, da gente bancar o nosso desejo sem ter que pôr essa responsabilidade numa outra pessoa de dizer, eu queria muito ter feito aquilo, mas você não deixou, né? O que isso aponta, né, dos nossos processos, assim. E eu penso que esse direito aos nossos sims, aos nossos nãos,
eles são um encontro que a gente pode ter com a nossa singularidade, né? E eu até brinco, assim, que em vez de pensar, assim, no autoconhecimento, às vezes o autodesconhecimento pode ser muito interessante, né? Da gente pensar com um pouco mais de dúvida sobre essas respostas prontas que são dadas para o planeta inteiro, né? Então, às vezes as pessoas dizem, eu acho que a não monogamia não é para todo mundo. E aí eu faço a pergunta reversa, né? Se a gente pensar assim, a monogamia se apresenta globalmente como a única forma de se relacionar para bilhões de pessoas. Não tem como um único roteiro, né, dar conta da especificidade, das seguranças, da trajetória de cada pessoa, né? Então, eu uso essa noção, assim, de relações artesanais também, né, para pensar essa dimensão, não da não monogamia como um outro modelo que se vai seguir pronto, né? Mas como um não modelo, no sentido de que a gente construa cada relação a partir da especificidade do momento que a gente está, da cidade onde a gente está morando, o que a gente está fazendo da vida, né? E isso eu digo, né, porque não dá para a gente se comparar com outras pessoas, mas também não dá para a gente se comparar nem consigo mesmo, né? Então, às vezes tem algumas pessoas que a gente ama, por exemplo, que eu escuto as pessoas falando, né? Eu nunca vou amar ninguém como eu amei tal pessoa, né? E aí eu digo, mas nem essa mesma pessoa você vai amar de novo desse jeito, porque foi naquela época, né? Naquele momento. Então, acho que pensar isso, sim, é a gente ter essa ousadia de questionar esse modelo global e pronto, que supostamente funcionaria para todo mundo, e tá todo mundo, assim, em algum momento muito machucado com isso tudo, porque, obviamente, é algo que promete e não cumpre, né? Então, acho que é uma outra forma também da gente amparar essas feridas todas. É lindo isso. Eu acho que, te ouvindo, me vem bem a resposta de uma, né, história que eu comecei no meio da nossa entrevista e que eu ia te perguntar agora, que é como a gente prestar atenção nesses falsos discursos não monogâmicos, né? Por exemplo, desse homem que eu falei que propôs para seguidora. E acho que tem a ver com isso que você falou de construir a relação na relação com o parceiro. Porque acho que pessoas que já falam, eu sou assim, eu sou não monogâmico, essa é a minha vida. Ela está querendo também impor uma forma. Primeiro que não existe o não monogâmico, vão ter vários acordos não monogâmicos e você vai ter que sentar com a pessoa que está com você para conversar sobre isso. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente prestar atenção, né? Antes de você querer discutir isso, o número de parceiros, é ver se a gente está aberto para discutir o modelo de relação que faz sentido para a gente hoje. Eu fico vendo, por exemplo, eu estava com uma amiga que namora um cara que mora em outro país. Então, desde sempre, eles se acostumaram a se ver 10 dias por mês. Imagina se as pessoas morassem na mesma cidade, um casal falasse que se vê 10 dias por mês. Iam falar, não são comprometidos. Ou eu tenho outro casal de amigos que moram em casas separadas e eles são casados. E as pessoas falam, não, mas não são casados assim, alguma coisa tem. Então, acho que é esse convite, né? A gente, todo esse pacote dessas regrinhas da monogamia, a gente começar a rever se a gente não está mais preso a elas do que conectado à pessoa com quem a gente está, né? Com certeza, sim. E eu acho que esse ponto que você trouxe sobre a imposição, eu acho que é um critério interessante para se observar a saúde mesmo desses vínculos, né? Então, assim, eu posso querer usar uma saia curta, por exemplo. Isso não é uma imposição a ninguém. Aquilo que eu faço com o meu próprio corpo não é uma imposição a ninguém. Agora, a partir do momento que eu penso, né? Eu quero usar a saia curta e você também deve usar, aí eu estendo uma coisa que é minha para outra pessoa que pode ou não estar naquele movimento, né? Então, acho que pensar essas questões é muito importante, porque esses exemplos que você trouxe acho que ilustram muito, né? Como parece que você tem que ter uma vigilância, né? De que esse desejo não vai criar nenhuma curva, né? Então, essa pessoa não vai poder viajar com determinadas pessoas, não vai poder sair para alguns lugares, não vai poder morar em outra casa, porque parece que você tem que estar nessa vigilância, né? De que esse acordo vai ser cumprido. E o que a gente percebe é que, mesmo com toda a vigilância do mundo, isso ainda não dá conta de proibir que alguém vá se interessar por outra pessoa, né? Então, acho que descolar um pouco essa ideia de que a gente só é amado, cuidado, amparado no mundo, se essa pessoa
exclusivamente nos amar, né? E até pensando nisso, sim, né, de como que muitas vezes tem um descarte que a monogamia faz de relações super bonitas, que aparece uma paixão, e o fato de ter aparecido essa paixão já significa que toda essa relação que tinha antes, né, necessariamente tem que ser descartada, né? E eu pensei que na não monogamia a gente abre uma possibilidade para que isso não precise significar, né, a ideia de uma única vaga, né? Então, se só tem uma única vaga, tudo o resto é eliminado, é descartado, né? E eu acho que não necessariamente precisa ser assim, né? A gente pode construir outras formas de estar no mundo e se relacionar que não passem por isso. Geni, muito, muito obrigada. Soltas e soltos, aguardem que teremos mais uma entrevista com a Geni, que tem bem a ver com isso que a gente está falando, que é de como a gente poder lidar com a oscilação do desejo do outro, né? Com a nossa incoerência amorosa, porque acho que esse é o primeiro fantasma que assola todos nós. Então, aguardem que em breve teremos um outro papo. Geni, foi um prazer. Obrigada, querida. Até breve. Um abraço também às pessoas que nos acompanharam.